Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Taia e esse é o 5 com Mais, um canal que fala sobre séries, filmes, músicas, livros e hoje nós vamos falar sobre a quarta e última temporada de Atypical. Então fica ligado. E, bom, se vocês estavam estranhando o meu sumiço de uma semana, né? Passou uma semana aí sem que eu venha aqui mostrar alguma coisa pra vocês, falar alguma coisa com vocês, fazer alguma lista. Bom, eu acho que eu tava com muito mais saudade de gravar do que vocês de assistir, tenho certeza. Bom, eu passei essa semana em recuperação, que eu fiz uma cirurgia refrativa nos olhos. Talvez vocês estejam achando que esteja um pouco estranho, porque ainda tá inchado, ainda tá mais ou menos, ainda não tá 100%. E essa cirurgia refrativa, ela é pra eu não usar mais óculos. Não sei se vocês sabem, mas eu tinha 9 graus de miopia no olho direito e 8,5 no olho esquerdo. Então, tipo, sem óculos, sem lente, eu realmente não enxergava nada. Mas assim, foi bastante satisfatória a cirurgia, eu já saí do consultório vendo tudo e ela é minimamente invasiva, demorou cerca de 30 minutos e me surpreendeu muito o resultado, sinceramente. E também o pós-operatório que, assim, eu tenho que usar óculos escuros dentro de casa, né, até porque, assim, não necessariamente eu precisaria usar óculos escuros em casa, mas a minha casa, ela recebe bastante luz solar e é com isso que a gente tem que ter cuidado, com a luz solar, para que a gente não fique com manchas na visão e tal. Eu fiz o método PRK. Se você já fez essa cirurgia, conta pra mim o que você achou. E se tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu respondo pra você, mas é melhor você procurar o seu oftalmologista. Vamos falar da quarta e última temporada de Atypical. Atypical é uma das poucas séries que tem uma trajetória perfeita. Assim, foram 4 anos que ela veio trazendo temporadas, veio trazendo assuntos pra gente que são realmente necessários, que chamam a atenção para a vida em família e em sociedade, das pequenas sociedades, que são o nosso contexto familiar, nosso bairro, nossa escola, que é micro, mas ao mesmo tempo é macro. A série ela sempre foi linear em suas temporadas, fazendo com que a história e os personagens eles fossem crescendo um pouco a cada temporada. Então isso é muito bacana porque a gente acompanha realmente o desenvolvimento dos personagens e como se trata de adolescentes, meio que a gente se sente acompanhando o crescimento deles, né? E a Atypical traz todos os assuntos que são relevantes. Não é só pelo Sam ser um menino autista e ele precisa de atenção e eles trazem esse assunto à luz. Óbvio que isso é muito importante, mas eles tratam da vida em família com bastante delicadeza como um todo. A mãe do Sam deixou de viver muita coisa para cuidar do filho dela, que era autista. Mas muitas mães fazem isso e não necessariamente elas têm um filho que precisa de cuidados especiais. Mas é uma pressão da sociedade e muitos fatores dependendo do meio que ela vive. Qualquer mãe que durante essa trajetória tenha passado por um momento como aquele vai se identificar com a mãe do Sam. O pai do Sam que tem um pouquinho de dificuldade em aceitar, em lidar com as crianças. Toda a família, ela traz um pouco do que tem em muitas das famílias que a gente pode observar no cotidiano e não necessariamente precisa ter algo especial, algo de diferente. Basicamente, qualquer pessoa pode se identificar num personagem de Atypical, seja nos pequenos detalhes ou nos grandes. Bom, e a quarta temporada ela veio encerrar essa história e ela encerrou muito bem. Eu não queria assistir porque, poxa, eu queria muito mais de Atypical. Eu queria continuar vendo ela por mais anos, né? Mas enfim, é isso. E eu vou contar aqui pra vocês o que acontece. Como a gente viu no trailer de Atypical, Sam ele tá entrando numa fase bem mais madura, bem mais independente, e ele vai morar com seu amigo, né? Dividir um apartamento lá. É na mesma cidade. Os familiares podem visitar, estão lá de prontidão, mas ele tem o seu espaço independente onde ele tem que tomar conta. Isso a gente acompanha como um crescimento, né? Na história, no personagem de Sam, que ele divide o apartamento com um amigo. E nesse convívio dele, ele vai aprender muitas coisas. E com a namorada. Porque, bom, o relacionamento evolui, eles se conhecem um pouco mais e a intimidade aumenta, assim como a intimidade comigo aumenta também. Eles tentam entrar em acordos, porque, por exemplo, o Sam, ele é muito metódico e gosta das coisas do jeito dele, e o amigo dele acaba abrindo mão de muitas coisas que ele faz, só que chega uma hora que não dá mais. E aí há o conflito. E o Sam, como ele está amadurecendo, como ele já superou muito nessas outras temporadas, ele consegue resolver, através do diálogo, esse problema com o amigo dele. Então é muito bacana ver isso. E o Sam, como qualquer jovem adulto que está na faculdade, ele está buscando se conhecer melhor, ele está buscando entender qual é o seu propósito, se ele tem algum propósito, o que ele quer fazer da vida. Muitos de nós nos perguntamos, a gente entra na faculdade depois, o que eu vou fazer quando eu terminar aqui? O Sam também se faz essa pergunta e ele vai em busca de achar uma resposta e ele acaba encontrando a resposta, que é ir estudar os pinguins, que ele é super apaixonado, na Antártida.
e desenhar e fazer o projeto dele dali. E a série vai mostrando como que ele vai fazer para conseguir ir para a Antártida. Seja pelo projeto acadêmico da faculdade, ele precisa de dinheiro, ele precisa fazer teste, é frio, enfim, ele vai montando todo um mecanismo para se preparar para poder tornar essa viagem possível. E isso inclui a família. A família aceita, mas meio assim, tipo, vamos dar corda porque ele vai descer em algum momento e não vai ser possível mesmo. Meio que não acreditam nele no início. Mas eles vão vendo que ele vai se esforçando tanto que eles acabam confiando no filho. Porque, bom, eles criaram sempre isso, né, para ser um rapaz independente e buscar os seus sonhos. É isso que ele está fazendo, um pouco longe. Esse desejo, esse sonho dele acaba reforçando bastante a relação entre o Sam e o pai. O Sam sempre foi muito mais ligado à mãe, a mãe sempre o compreendia melhor e o protegia melhor. Mas nessa fase a gente vai ver uma aproximação maior do pai. O que acontece ao contrário com a irmã do Sam, a Cassie. A gente acompanhou a trajetória da Cassie, da irmã do Sam, desde a primeira temporada, e a gente sabe que ela é uma menina que é muito dedicada, ela participa do esporte de corrida do colégio e ela ganha uma bolsa. A Cassie e a mãe dela não têm uma boa relação, então meio que ela sempre tá alfinetando a mãe, sempre tem um conflito, quanto ela é mais próxima do pai. E quando ela começa a namorar esse rapaz, o pai dela meio que fica contra, mas também apoia, porque gosta do rapaz um pouquinho, e ele ajuda a Cassie a conquistar muitas coisas. Na verdade, ele ajuda ela a se posicionar melhor para a família, para mostrar que ela... A gente acompanha a trajetória da Cassie em todas essas temporadas. E na quarta temporada, ela se apresenta de uma maneira diferente, né? Que foi construído para isso. Durante todas as 3 temporadas anteriores, a gente vê a Cassie como uma menina muito esforçada, apesar dela ter uns conflitos com a mãe, mas ela escuta a mãe, mais ou menos do jeito dela. Ela se esforça demais, ela tira boas notas, ela consegue uma bolsa no colégio particular, ela treina para a corrida, enfim. E a gente vê aí o conflito dela na segunda temporada, fica dividida entre o namorado e a amiga Izzy. Enfim, na terceira temporada elas ficam juntas. E nessa quarta temporada elas aparecem namorando. Ela tem uma dificuldade, porque mesmo com o grupo queer da escola dela, ela não se identifica muito. Enfim, a Cassie, ela tá sempre procurando se adequar num colégio onde ela nunca quis estudar. Ela acaba explodindo. Num determinado momento, ela quer parar de correr, ela não quer mais estudar nesse colégio, porque ela está se sentindo tão pressionada, porque o tempo que ela tem precisa ser regrado entre estudar, namorar, correr e fazer tudo certinho. Ela não pode dar um escorregão fora, que atrapalha toda a rotina dela e atrapalha todo o desempenho dela no colégio. E aí ela acaba tomando a decisão de não mais frequentar o colégio onde ela está, voltar para o antigo colégio, abrir mão da bolsa e perseguir o sonho da faculdade, né? É um assunto de tanta relevância, porque a gente cobra cada vez mais, a gente se cobra, né, cada vez mais do nosso desempenho, do que a gente precisa fazer, e a gente acaba transferindo isso para a geração que está à nossa frente, né? A gente tem tanta informação que a gente acha que às vezes a gente tem que saber de tudo, e que a gente acaba não sabendo de nada. Obviamente, acaba dando uns curtos-circuitos na nossa mente, nos nossos sentimentos, e a Cassie, ela representa isso. Alguém que se esforça demais, e tudo isso mesclado com o apoio da família faz com que ela consiga alcançar os objetivos, superar essa crise, assim como o Sam. O Sam também passa por momentos difíceis, mas com o apoio da família, que não exatamente é bem estruturada, mas é cheia de boas vontades, ele consegue. Então é uma mensagem muito boa. Tipo, a sua família não precisa ser perfeita, ela só precisa ter muito carinho, muito cuidado, que vai dar tudo certo. E a Cassie, nessa temporada, acaba se aproximando mais da mãe e se distanciando um pouco com o pai. Não que se distancie, mas existem conflitos onde ela percebe que o pai dela não vai poder ajudar ela sempre, que ela precisa de um ponto de vista diferente, que acaba sendo da mãe dela. Essa é meio que a trajetória, e eu queria falar pra vocês que eu gostei muito dessa quarta temporada. Eu me decepcionei um pouco com o final, porque eu achei o final muito aberto, ele deixa muitas possibilidades. Por exemplo, o Sam vai pra Antártica com o pai dele, e aí é um final aberto, vai. A Cassie dá a entender que ela vai entrar na faculdade que ela queria junto com a namorada dela. E assim, é tipo tudo muito vago, sabe? Tá tudo muito aberto. Há espaço para continuação, há espaço para uma próxima temporada, para um spin-off, para um revival, há espaço. Contou só uma fase da vida dessas pessoas, né? Que é o ensino médio e a entrada na faculdade, no caso do Sam. E ainda tem muita coisa para viver, realmente é um livro em aberto. O Sam,
e a Casey e toda a família, eles estão num momento de mudança. E a gente acaba sentindo falta de acompanhar isso, porque eles estão entrando numa outra fase, a fase que a Atypical foi construída, ela termina, entra numa nova fase que a gente não vai acompanhar. E meio que isso me deixou um pouco decepcionada, porque eu gosto muito da série. Mas esse foi o meu ponto de vista. Há espaço para continuação, há espaço para mais coisas, mas a série terminou, né? A gente não ouviu notícias da Netflix de uma continuação, de um spin-off, então vai ser isso mesmo. O que me deixa bastante decepcionada, mas bastante satisfeita, porque como eu falei para vocês, a Atypical é uma das poucas séries que faz uma trajetória perfeita. Ela consegue ter todas as temporadas igualmente boas, elevando o nível dos atores como os personagens, e isso é maravilhoso. Eu adorei e eu acho que você adorou também. Se você ainda não assistiu a 4ª temporada, eu digo pra você, assista que você vai gostar. E se você já assistiu, deixa um comentário aí e me diga o que você achou, tá ok? Até a próxima, tchau, tchau!